São 11 horas e 24 minutos. A gente trouxe esse assunto aqui no Band News Station faz uma semana, né? Mas agora a informação é oficial. A Organização Mundial da Saúde, por meio da Agência de Pesquisa sobre o Câncer, confirmou nesta quinta-feira, incluiu o adoçante aspartame numa lista que tem ali de itens possivelmente cancerígenos. O aspartame é um produto que está praticamente em todos aqueles que são vendidos como diet, light, refrigerante, diferentes tipos de comida. Para entender melhor o que significa essa nova classificação do aspartame, a gente está em contato com o Dr. Bruno Halper, endocrinologista, uma das principais autoridades brasileiras do assunto. Doutor, primeiramente, bom dia. Eu queria entender um pouco como é que funciona essa classificação da Organização Mundial da Saúde e, claro, em que medida as pessoas devem ter algum tipo de receio ao consumir esse adoçante, doutor? Perfeito. Obrigado, Barão. É um prazer estar aqui. É importante entender que existe essa agência, que é essa Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que é vinculada à OMS, e ela costuma, de fato, classificar produtos dentro disso, certamente cancerígeno, como o caso do tabaco, possivelmente cancerígeno ou provavelmente, né? Tem algumas divisões. O aspartame entrou nesse possivelmente, que a gente chama de 2B, que é, por exemplo, inferior ao que a carne vermelha se encontra. A carne vermelha é considerada provavelmente carcinogênica. Tem outros exemplos. O trabalho noturno é considerado provavelmente carcinogênico. Então, assim, a gente vê que são muitas as substâncias que são colocadas nesses patamares, e isso geralmente depende o grau de evidência que se tem, e não o risco real. Então, uma coisa que eu tenho um grau de evidência muito grande, mas um risco baixinho, ele vai entrar com um nível mais alto de evidência do que algo que possivelmente faz muito mal, mas a evidência não é tão boa. Então, esse é o primeiro ponto. Essa classificação ela não serve para dizer o grau, o quão perigoso é um produto. E no caso do aspartame, eles usaram dados de estudos em animais, tá? Que eles usam animais que recebem doses altíssimas, muito maior do que é possível a gente consumir, animais com alto risco de câncer por alterações genéticas, e eles viram que nessas doses altíssimas, alguns animais desenvolviam alguns cânceres, tá? Em humanos, o que a gente tem são dados de poucos estudos, mostrando principalmente um risco pequeno de aumento de câncer de fígado. Então, é um estudo lá que mostra que se você consome mais do que 6 latinhas de refrigerante por dia, e aí nesse estudo não foi nem refrigerante com aspartame, foi refrigerante em geral, você tinha um risco aumentado de câncer de fígado. E quando você foi ver pelo aspartame, o risco, existia ali um risco que era de 6% a mais por latinha. Quer dizer, e mesmo assim o estudo foi considerado de baixo poder de evidência. Então, assim, existe alguma preocupação que doses muito altas poderiam ter este risco, principalmente no fígado, mas eu acho que o grande problema que a gente tem, Barão, é que quando a gente coloca fora de contexto, dá a sensação, não, aspartame é perigoso, então vamos todo mundo consumir açúcar. E não é assim. Se a gente colocar na balança, os riscos de um consumo excessivo de açúcar são muito mais conhecidos, por exemplo. Exatamente esse ponto que eu queria tocar, doutor. Me preocupa um pouco, às vezes, como as pessoas entendem essa notícia, já que a gente tem estudos também bem graves em relação ao açúcar. O que a gente sabe hoje em relação ao consumo de açúcar? Quais são as doenças que estão relacionadas? E também tem ligação com estudos de câncer, doutor? Sim, essa é a grande preocupação, né? Na verdade, a questão é, o ideal seria a gente diminuir o consumo de açúcar. No mundo perfeito, a gente começaria a consumir mais alimentos in natura, minimamente processados, enfim, vegetais, legumes e assim por diante. Mas a gente sabe que na prática isso nem sempre é possível. Você tem pessoas que gostam muito de açúcar. Então, a troca por adoçante ela continua sendo uma opção interessante para esse tipo de pessoa. O açúcar, sabidamente, por ser muito calórico, aumenta o risco de obesidade, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, mesmo câncer. Existe uma associação dessas doenças que eu falei, obesidade, diabetes, assim por diante, com o risco aumentado de câncer, que é muito maior do que esse aumento aí
de 6% de câncer de fígado por latinha por dia, que foi mostrado pela OMS. Então, a ideia de que pessoas que consomem, por exemplo, muito refrigerante normal e que você simplesmente dizer tome água não vai resolver a princípio, você trocar para refrigerantes com adoçantes é sim uma boa ideia individualmente. Então, acho que isso não muda em absolutamente nada com essa nova classificação da OMS. Então, doutor, mas aí fica a dúvida para quem está ouvindo a gente agora, né? Principalmente aquela pessoa que gosta de tomar, refrigerante. Toma com açúcar, toma o diet que vem ali com aspartame, não toma nada, para de comer a partir de agora, enfim. O que faz, doutor? Então, eu acho que isso é importante. A OMS, ela recomenda para governos, né? O objetivo da OMS, ela é fazer recomendações de saúde pública. Então, de saúde pública, a ideia é assim, não vamos achar que a solução da obesidade no mundo vai estar em a gente trocar alimentos com açúcar por alimentos ricos em adoçantes. A gente tem que pensar muito mais amplo do que isso. Agora, individualmente, se você tem uma questão com peso, você tem uma glicemia alterada, você usar um refrigerante zero é muito melhor do que tomar um refrigerante normal com açúcar. Ponto pacífico. Isso não muda em absolutamente nada. Os riscos do refrigerante normal são muito maiores. A questão é, por exemplo, uma outra agência da OMS e o FDA, que é a agência regulatória americana, ela soltou uma nota logo depois que saiu isso ontem, mostrando que para a agência regulatória americana ainda não é considerado seguro o consumo de 40 miligramas por quilo de aspartame. Só para você ter uma ideia, 40 miligramas por quilo seria o equivalente a mais ou menos 30 latinhas de refrigerante zero por dia. 40 miligramas por quilo seria o equivalente a uns 70 sachês de adoçantes desses que a gente pega para pôr no cafezinho. Então, assim, a gente está falando de riscos possíveis, não totalmente conhecidos, em doses muito altas, e esquecendo dos riscos conhecidos em doses normais do consumo excessivo de açúcar. Claro, mundo melhor, todo mundo tomar água, comer verdura, legumes. Sim, vamos incentivar, vamos tentar tirar o imposto dessas comidas, vamos fazer o possível para que mais pessoas tenham acesso. Mas em não tendo esse mundo ideal, a mensagem principal é continue evitando alimentos ricos em açúcar. Sim, agora, doutor, tem muitos ouvintes perguntando se outros adoçantes são mais seguros, como o xilitol, por exemplo, ou se apenas faltam estudos mais conclusivos em relação a eles. Aí eu amplio mais, doutor. A Roberta falou isso aí, mas tem sucralose, tem stevia, enfim, a gama é gigantesca além do aspartame, né? Sim, eu acho que a gente conhece pouco. Eu acho que, de certa forma, essa recomendação da OMS, ela serve para mostrar para a gente que tudo que a gente consome pode ter algum efeito no nosso organismo. Então, mesmo se algo não tem calorias, pode ter outros efeitos metabólicos. Isso vale para todos os adoçantes. Então, o aspartame ele é conhecido há muito mais tempo, ele está presente em diversos alimentos, então é mais fácil fazer um estudo com aspartame. Você pega esses estudos que eu comentei, epidemiológicos, eles conseguem achar esse efeito ali dos 6%, porque tem muito estudo feito, porque o consumo é maior. Então, adoçantes que estão há menos tempo no mercado são menos conhecidos. Então, não dá para dizer, esse é mais seguro que aquele. Se fala que aí o stevia, por ser natural, né, traria menos riscos de uma forma geral. O problema do stevia é que tem gente que não gosta do gosto, porque para algumas pessoas é muito amargo. Existe uma genética por trás do gosto do stevia, que muita gente não consegue consumir. A sucralose, a gente consegue usar doses mais baixas, ele também pode ser uma opção interessante. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que quem gosta de stevia é um considerado hoje mais seguro, vamos dizer assim. A sucralose tem poucos estudos, tem alguns estudos que também colocam essas mesmas dúvidas do aspartame. Então, é muito difícil a gente separar um por um e conseguir tirar conclusões. Talvez no futuro, essa IARC, essa agência da OMS, faça com outros adoçantes também. Não sei, eles vão ter que pegar todas as evidências. Eles fizeram com aspartame porque é o que tem mais estudos publicados. Sim, doutor, para a gente tentar, assim, concluir com uma reflexão mais profunda sobre a nossa alimentação, eu vou ler até a mensagem do nosso ouvinte Marcelo, que
retrata muito a confusão, as dúvidas que as pessoas ficam, né? Sem entender muita coisa em relação a esses estudos. O Marcelo: tomo 3 litros diários de Coca-Cola. Meu cardiologista fala para eu tomar normal. Minha nutricionista fala para eu tomar 0. Aí ele fica meio confuso e tenta intercalar com água. Será que toda essa discussão e esses estudos que a gente tem em relação ao adoçante não precisam também gerar uma discussão maior em relação aos industrializados, doutor? E não só em relação ao adoçante, né? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Essa foi a ideia da OMS, basicamente, né? Falar, ó, a gente precisa mudar um pouco a forma de se relacionar com a comida, comer mais alimentos naturais. Mas não é fácil, né? Tem questão até de sustentabilidade, o quanto que a gente consegue de produzir de alimentos e tudo mais. A gente sabe como que é a questão de indústria, que muda isso ou aquilo, não é fácil, mas sem dúvida, por exemplo, ele não tem como tomar 3 litros de refrigerante normal por dia, ele vai ter um ganho de peso grande, ele vai ter um risco aumentado de outras doenças, mas também eu não recomendo tomar 3 litros de alimento adoçado e realmente com adoçante, que também é exagerado. Então, começar a tomar mais água é importante. No caso, eu prefiro com adoçante do que com açúcar, mas com certeza não os 3 litros. Agora, te digo que a ideia é essa. Quando a gente come alimentos naturais, vegetais, legumes, verduras, a gente sabe muito mais que não tem esses aditivos que têm riscos eventuais que a gente não necessariamente conhece. E os índices de obesidade e diabetes estão crescendo nos últimos 50 anos porque tem muita caloria na alimentação, mas tem gente que acha que existem substâncias, não só adoçante, mas emulsificante, aditivos. Quando você pega essas embalagens, você vai ler lá os ingredientes, você não conhece 90% do que está lá. Pode ser que ali existam algumas substâncias que contribuam negativamente para a nossa saúde. Então, acho que a mensagem de consumir menos os alimentos embalados vai ser válida sempre. É importante saber se a indústria, em geral, vai ter essa discussão também, né? A possibilidade de mudar a fórmula, mudar a receita, ou se, enfim, vai continuar sendo o aspartame o principal produto usado justamente nesses refrigerantes Diet, Light, Zero, e vamos nessa. Dr. Bruno Halper, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela entrevista aqui à Band News FM, pelos esclarecimentos. O ouvinte que mandou a mensagem aí, tomando 3 litros de refrigerante por dia, rapaz, aí não precisa ser Marcelo. Diet, Light, Zero. Marcelo, toma cuidado, rapaz, vai na água e sem nenhum outro tipo de, sei lá, produto dentro. A água faz tão bem. Doutor Bruno, um abraço para o senhor, até a próxima. Um abraço, espero poder ter ajudado.